Olá! Um buraco fiscal que ameaça engolir o Brasil e precisa ser atacado frontalmente. É assim que o ministro da Economia, Paulo Guedes, resume a necessidade de reformar a Previdência. Segundo o ministro, se aprovada sem mudanças, a proposta encaminhada ao Congresso terá um impacto de 1,236 trilhões de reais. Para debater os números da Previdência, eu recebo no segundo programa da série especial sobre a reforma o deputado Júlio César, do PSD do Piauí, a deputada Gleice Hoffmann, do PT do Paraná, Maria Lúcia Fatorelli, coordenadora da Auditoria Cidadã da Dívida, e Felipe Salto, diretor da Instituição Fiscal Independente. Senhoras, senhores, muitíssimo obrigada por terem aceitado o nosso convite para esse debate. E eu vou passar, então, rapidamente por alguns números que são muito falados quando a gente pensa em reforma da Previdência, que a gente fala. Primeiro, um quadro sobre a questão demográfica no Brasil de 1980 até a projeção de 2060. Então, nessa linha verde, eu tenho a quantidade de adultos, né? Em 1980, 66, houve um crescimento no número de adultos e houve uma redução. Aqui eu tenho a questão das crianças, 45, 44, e houve uma queda significativa para 28,3. E, em contrapartida, o número de idosos cresceu. Então, esse gráfico mostra de forma resumida como está se movimentando a população brasileira que vem envelhecendo, como todos nós sabemos. Vamos para o próximo? Esse mapa aqui, eu quero chamar a atenção para a questão da expectativa de vida aos 65 anos, também conhecida como expectativa de sobrevida, que essa é uma outra preocupação sempre que se fala no aumento da idade da aposentadoria. E o que se tem é o seguinte, uma coisa é a expectativa de vida ao nascer, essa de fato é bem mais baixa e há uma variação muito grande entre estados do país. A outra coisa é a expectativa de vida após a pessoa chegar aos 65 anos. E o que a gente observa nesse mapa é que o Brasil inteiro está acima de 80 anos. E os pontos limites, né, são o Espírito Santo, com um pouco mais de 85 anos, e o estado de Rondônia, que chega a quase 81 anos. Vamos para o próximo? E a gente começa a ver agora um pouco sobre os números da despesa e receita da Previdência. Então, o que a gente observa aqui? Que em 1995 havia uma situação de equilíbrio entre receitas e despesas. Antes disso, as receitas eram maiores do que a Previdência e, a partir daí, as despesas passaram a ser sempre maiores do que as receitas. Até que, e aqui eu tenho embaixo o déficit, até que eu tenho aqui, em 2018, o déficit de 195 bilhões de reais. O outro gráfico mostra uma outra questão que é sempre falada, que diz respeito à aposentadoria urbana e rural, que é outra coisa que a gente sempre questiona, né? Se a aposentadoria urbana ela é superavitária e a rural é que é deficitária. E o que se observa nesse gráfico aqui é que em 2001, ele vai de 2001 a 2018. Em 2001, de fato, a aposentadoria rural, né, ela era deficitária e um déficit maior do que a aposentadoria urbana. Isso se manteve, né? Aqui a gente observa que a aposentadoria urbana foi superavitária. Mas o que a gente observa, tirando esse trecho que vai de 2009 a 2015, quando a aposentadoria urbana foi superavitária e a rural deficitária, é que todo o período a aposentadoria, tanto rural quanto urbana, foram deficitárias. E aqui a gente observa, no final, a aposentadoria rural, que é o de verde, ainda mais deficitária que a urbana, mas ambas deficitárias, com exceção desse período que vai de 2009 a 2015. O outro gráfico diz respeito à DRU, né? Aquela desvinculação das receitas da União, que é uma outra coisa que a gente ouve muito. Se não fosse a DRU, a Previdência ou mesmo a Seguridade, que é um bolo maior, que engloba Previdência, Assistência e Saúde, se não fosse a DRU, esse resultado seria superavitário. Não é o que os números mostram. O que os números mostram é que entre 2005 e 2008, isso aqui são valores nominais, entre 2005 e 2008, houve uma variação, ora positiva, ora negativa, porque aqui eu tenho incluindo a DRU. Então o raciocínio é, se não houvesse a DRU, qual seria o resultado da Seguridade? O que a gente observa? 2005 seria positivo, 2006 negativo, 2007 positivo, 2008 negativo e a partir daí
tudo negativo na Seguridade. Então, mesmo que não houvesse a DRU, em 2015 a Seguridade teria fechado com um déficit de quase 106 bilhões de reais. Podemos passar para o último número? E para finalizar, a gente tem aqui o resultado do regime geral em bilhões de reais, valores nominais, ou seja, não estão atualizados monetariamente. O que a gente observa? 2017 e 2018. Em ambos os anos, o resultado previdenciário foi negativo. 2017, um déficit de 182 bilhões de reais. 2018, um déficit de 195 bilhões de reais. E aqui embaixo, a gente tem separado os valores das renúncias fiscais, que são aqueles impostos que o governo abre mão de receber quando resolve estimular alguns setores da economia, para manter emprego, para manter a economia aquecida. Aí a gente ouve falar muito, se não fossem as renúncias, a Previdência seria superavitária. O que a gente observa? Em 2017, o déficit foi de 182 bilhões. As renúncias foram de quase 44 bilhões. Então, mesmo que não houvesse as renúncias, seria deficitário. E isso se repete também em 2018. Fechou em 195 bilhões de reais de déficit e as renúncias foram de 46 bilhões de reais. Todos esses números foram apresentados na comissão especial. A comissão especial vem fazendo uma série de debates sobre esse tema e esses números foram apresentados basicamente por dois economistas, Paulo Tafner e Pedro Neri, que é consultor do Senado Federal. Então eu começo a nossa discussão, gostaria de ouvir Felipe Salto, da Instituição Fiscal Independente. Felipe, eu gostaria que você comentasse esses números, eu sei que você tem participado também desses debates, e eventualmente agregar alguma coisa ou rever algum número que eu coloquei aqui. Bom, primeiro cumprimentar a todos, a deputada senadora Gleisi Hoffmann, também o nosso deputado, e a Maria Lúcia Fattorelli. É um prazer sempre poder estar aqui com Maristela também, para a gente fazer as discussões a respeito da economia nacional, das contas públicas. O ajuste fiscal, ele na verdade é um dos ingredientes para que se possa recuperar as taxas de crescimento econômico, né? Não existe uma bala de prata que vá resolver os nossos problemas. Os números que foram apresentados são importantes porque é um ponto de partida que a gente precisa entender que existe déficit na Previdência, ele é elevado e crescente. A demografia impacta os pagamentos de benefícios previdenciários e a grande saída ou a grande solução que se precisa buscar é como o Estado vai se capacitar para financiar esses pagamentos de pensões, aposentadorias e dar uma vida decente, civilizada para as pessoas que trabalharam a vida toda e têm o direito de se aposentar. Se nada for feito, a tendência é que a despesa continue crescendo e é uma tendência exponencial. Se a gente acredita nas projeções dos demógrafos do IBGE, nós estamos ficando, graças a Deus, um país mais velho. Bem ou mal, o SUS tem muitos problemas, mas está conseguindo permitir que as pessoas vivam mais. Isso é positivo. Agora, como é que nós vamos pagar as aposentadorias e pensões? Só existe dois jeitos de financiar as contas públicas sem gerar inflação, né? Claro que sempre você pode emitir moeda, o que gera inflação automaticamente, mas os dois jeitos tradicionais e recomendáveis é fazer dívida pública ou carga tributária, impostos, contribuições. É uma combinação dessas duas coisas sempre que a gente precisa buscar. A capacidade de fazer dívida é coisa boa, desde que você seja um bom pagador e tenha a capacidade de gerar renda e riqueza. Então, por que o Japão tem 200% do PIB de dívida e a gente chegou agora em 75%, 80% do PIB de dívida e não consegue ter mais do que isso, porque aí já voltam as pressões, já volta o baixo crescimento, a ameaça inflacionária. Porque nós temos um baixo nível de poupança. Então, para reestruturar tudo isso, o ajuste fiscal ele passa pela Previdência, né? Não podemos cair na esparrela, na armadilha de achar que é só isso, que é só a Previdência. Mas é muito difícil, para não dizer impossível, não se falar em ajuste fiscal sem passar pelos gastos sociais. Hoje, se nós dividirmos o gasto primário, sem contar os gastos de juros, que são um gasto bastante específico, em 4 fatias, 3 fatias dessa pizza, elas vão para pagar Previdência, INSS, aposentados, servidores aposentados,
salários do pessoal da ativa, abono salarial, que é uma espécie de seguro-desemprego, um 14º salário, o seguro-desemprego e o BPC, que é o benefício de prestação continuada. Então, 3 fatias das 4 fatias da pizza vão para pagar esses 5, 6 gastos. E a outra fatia que sobra tem que ir para investimento, para saúde, educação, segurança. Então, por isso que nós estamos espremendo cada vez mais o orçamento. Vamos ver a Maria Lúcia Fattorelli. Maria Lúcia, eu queria ouvir a sua opinião em relação a esses números. O Felipe tocou num ponto que a gente sabe que é a sua especialidade, que é a questão da dívida. Sim, primeiro eu queria dizer que eu observei que os gráficos contêm alguns erros graves. Não se pode falar em déficit da Previdência comparando-se apenas as receitas e as despesas do INSS. Não é esse modelo de previdência que existe no Brasil. Parece que quem fez esse gráfico não leu o que está no artigo 194 e 195 da Constituição. O que nós temos é um sistema de seguridade social, que inclui previdência, assistência e saúde, e o seu financiamento integral não tem como única fonte o INSS que foi colocado no gráfico. Isso dá uma distorção brutal. Quando fazemos a conta honestamente, considerando todas as fontes que financiam a Seguridade Social, o resultado que nós temos é um superávit, uma sobra, considerando-se somente as contribuições sociais. Até 2015, inclusive, sobraram dezenas de bilhões de reais todo ano na Seguridade e o governo nem precisou contribuir com a parte dele. O artigo 195 prevê a participação dos orçamentos fiscais e prevê várias contribuições. A do INSS, que é a única que foi considerada no gráfico, mas tem a COFINS, a Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, o PIS, as contribuições que incidem sobre venda de produção rural, as contribuições que incidem nos jogos de loteria, nas importações, etc. Então, por que a partir de 2015 houve uma queda nessa sobra todo ano? Teve ano que sobrou mais de 80 bilhões. Na Seguridade como um todo. E a Previdência está dentro da Seguridade. Sim, mas em relação à Previdência, somente essa parcela, ela é superavitária ou não cabe uma análise individualizada? Não, isso não tem previsão constitucional, essa análise individualizada. Porque a Constituição tratou, inclusive está expressamente escrito lá no artigo 194, um conjunto integrado de ações. E a preocupação do Constituinte de estabelecer diversas fontes foi exatamente para evitar esse tipo de distorção. Por exemplo, outro dado que não foi corretamente colocado ali é a questão, por que essa situação se agravou de repente? Por causa do desemprego recorde. Nós estamos num quadro de desemprego recorde. Nós estamos num quadro de informalidade recorde. Quem está na informalidade, quem está desempregado, não está pagando. Adicionalmente, a partir de 2015, nós entramos numa crise absurda, fabricada pela política monetária do Banco Central, que pratica as taxas mais elevadas do planeta. Chegamos em 2014, 15, com taxa básica de 14,25%. No Japão é diferente, porque o Japão pratica taxa de juro negativa e usa a dívida para investimento. O Brasil pratica taxa indecente e não aplica dívida para investimento. Aqui a dívida aqui é um esquema, é um sistema de transferência de recursos para os bancos. Então, o que nós tivemos a partir de 2015? Com a crise fabricada por essa política monetária que gera escassez de moeda, o Banco Central enxuga mais de R$1 trilhão dos bancos. Dinheiro que sobra no caixa dos bancos e que deveria permanecer nos bancos para emprestar para empresas e pessoas. O Banco Central retém, remunera. Então, ao longo desses anos todos, enquanto produzimos R$1 trilhão de superávit primário, ou seja, produzimos superávit nas contribuições da Seguridade Social, produzimos superávit primário fiscal de mais de R$1 trilhão de 95 a 2015. E o que aconteceu com a dívida nesse período? Saltou de 86 bilhões de reais em 95 para 4 trilhões em 2015. Quem fala que caiu... Valores nominais, não se olha a dívida em valores nominais. Tem que olhar em relação ao PIB. Não, eu não te interrompi. Olha, então...
A dívida cresceu, bateu em 4 trilhões em 2015, em função desses mecanismos que geram dívida. Da remuneração da sobra de caixa dos bancos, que é uma coisa ilegal, que custou 1 trilhão nos últimos 10 anos. Que é o valor que o Paulo Guedes quer recuperar com a reforma. É o recado que eu mando para ele em toda entrevista que eu dou. Paulo Guedes, não destrua a Seguridade Social. Pare de remunerar a sobra de caixa dos bancos. Maria Lúcia, deixa eu ouvir a deputada Gleisi Hoffmann agora. Deputada, eu gostaria de ouvi-la em relação a esses números, o que foi colocado também, em relação à questão da crise econômica e o elevado desemprego, a contribuição desses dois fatores para o resultado que a gente tem hoje na Previdência, que de certa forma foi comentado também pela Maria Lúcia. Eu queria reforçar um pouco o que a Maria Lúcia falou, porque eu acho que nos gráficos ali do componente fiscal falta uma parte importante dele, que são as receitas. Você não pode olhar o fiscal só pelas despesas. Então nós temos que saber como que as receitas se comportaram ao longo desse período. E aí nós temos a questão da receita, não é só aumentar tributo, aumentar imposto, não é só diminuir, é saber o que a atividade econômica fez para que as receitas pudessem aumentar. Então, quando você tem uma atividade econômica que é crescente, ou seja, uma boa atividade econômica, você tem maior receita. Por que a nossa Previdência foi superavitária de 2009 a 2015? Porque nós estávamos com atividade econômica boa, nós estávamos com o PIB crescendo, nós estávamos com nível de emprego elevado. Só para você ter ideia, em 2014 nós tínhamos 71 milhões de contribuintes do regime geral de previdência social. Hoje nós temos em 2017 65 milhões e hoje deve ser menos ainda. Então, como nós temos um regime de repartição e solidário, paga a previdência aquele que está no mercado de trabalho, paga os benefícios previdenciários. Então, quando você tem essa queda, obviamente que dá impacto. Então, se você olhar só pelo lado da despesa, você vai estar fazendo uma avaliação errada da situação fiscal. A questão econômica é fundamental. Eu costumo dizer que o problema da Previdência e dos gastos sociais não é um problema fiscal, é um problema econômico. Se a atividade econômica estiver bem, se você tiver emprego, se você tiver renda, se você tiver atividade positiva, você vai ter equilíbrio fiscal. Nós conseguimos fazer isso, aliás, conseguimos reduzir a dívida em relação ao PIB exatamente porque tivemos boa atividade econômica durante vários anos. Me lembro quando o Lula assumiu o governo, em 2002, nós estávamos saindo de uma situação muito triste e uma relação dívida-PIB alta. E nós conseguimos trazer a atividade econômica para o positivo e melhorar a vida do povo, fazendo investimentos. Aí o Estado precisa entrar. O que nós estamos fazendo agora? Nós estamos tirando o Estado da economia. O Brasil é um país pobre. 50% do nosso povo ganha, em média, 2 salários mínimos por mês. Sem o Estado presente, seja em proteção social, seja em estímulo à economia, nós não vamos conseguir melhorar. Nós temos 4 demandas que são centrais para a economia, que é demanda do Estado, demanda das famílias, que é a principal e a mais importante, a externa e a privada. Nós estamos com todas depressivas, todas lá embaixo, então como é que a economia é só? Nós vamos continuar caindo, e se nós cortarmos a Previdência, que hoje é uma proteção importante para os mais pobres, vai piorar. Por exemplo, esse déficit que vocês falam do regime geral de previdência social, 60% dele é a área rural, é previdência rural. Só que ela é importantíssima do ponto de vista social, da inclusão e do combate à pobreza no campo. 9,5 milhões de pessoas que ganham quase todas um salário mínimo. Então, você vai fazer ajuste em cima disso? Quer dizer, nós vamos matar o nosso povo em cima disso? Por que não faz ajuste em cima do que a Maria Lúcia falou? Ou então de outras situações que nós precisamos. Não pode ser o desmonte de uma proteção social, que é muito importante. A ideia do programa é exatamente esse. Fazer ajustes, fazer ajustes na Previdência sem problema. Nós fizemos quando éramos governo. O presidente Lula fez uma reforma no regime público de Previdência. Fizemos com a presidenta Dilma, eu estava na Casa Civil, fizemos a Previdência Complementar, o FUNPRESP, sem problema nenhum, mas isso não tirou da maioria do povo pobre. Essa reforma da Previdência que nós estamos, tira da maioria do povo pobre brasileiro. A ideia do programa, deputada, é exatamente esse, a gente poder ter os vários olhares sobre o mesmo problema, para quem está em casa poder entender as várias dimensões. Deputado Júlio César, a deputada Gleisi falou o seguinte, que paga a Previdência quem está no mercado de trabalho, isso é um fato. E aí eu aproveito para pedir para o senhor comentar, além de tudo que foi falado aqui, obviamente. Recentemente o economista José Roberto Afonso, ele apresentou um estudo que ele mostra que o Brasil
é onde tem mais empresas em relação ao número de empregados. Existe 1,2 empregados privados para cada proprietário de empresa. Então, o que acontece, segundo o economista? A pessoa começa a ganhar mais, ela monta uma empresa, né? E o impacto disso na Previdência é grande, porque o trabalhador contribui no máximo até aqueles R$ 5.800, o trabalhador da iniciativa privada. Mas as empresas contribuem sobre o total da folha, e isso tem um impacto também na Previdência. Você acha que essa reforma que está sendo proposta está considerando esse mercado de trabalho, que é bem diferente hoje? Bom, eu vi aqui alguns dados aqui da doutora Maria Lúcia, que fala que não existe déficit da Previdência, superávit, falou em bilhões. Eu tenho aqui o relatório aqui da Previdência. De 2011 para cá, o urbano, o rural, o civil, o funcionário público. E o urbano foi superavitário até 2015. Depois de 2015, passou a ser deficitário. Mas eu tenho aqui a projeção, minha cara doutora, do déficit de todos os regimes. Do regime geral, o rural, o urbano, o civil, o militar e o déficit, por exemplo, em 2011 já foi 90 bilhões. A senhora falou que não tinha déficit. Eu falo a Previdência, a senhora fala em Seguridade Social. Previdência da União. Aí vem, no ano passado deu 285 bilhões. 285 bilhões. Então, a senhora falou também, em 2015, o Banco Central reteve mais de 1 bilhão. Um trilhão do sistema. O Banco Central, às vezes, retém para não fomentar a inflação. Ele segura exatamente para isso, não é para criar privilégio, não. Eu combato muitas coisas do Banco Central, muita política do governo, mas se deixar esse dinheiro todo no mercado, vai fomentar a inflação. Vai fomentar a inflação. Além do mais, eu vejo os investimentos do país. Em 2014 foi 77 bilhões. Em 2019 a previsão é 35 bilhões. Por quê? Porque é para financiar o déficit da Previdência, o déficit das contas públicas. E esses 13 milhões ou 14 milhões de desempregados, aqueles 4 ou 5 milhões que vivem na informalidade, nós precisamos reativar a nossa economia para que eles possam voltar a ter emprego, contribuir para a Previdência, melhorar a vida de cada homem e de cada mulher. E também o problema do regime geral. O regime geral tem 82% dos benefícios que ganham até 2 salários mínimos. E tem 62,5% que ganham um salário mínimo. Um salário mínimo. Então, em relação à reforma, o governo já decidiu que vai retirar o trabalhador rural. O trabalhador rural contribui com 10 ou 12 bilhões e recebe 120 e poucos. Como a própria deputada Gleisi Hoffmann falou que é mais um benefício, eu também concordo e acho que só tem chance de aprovar essa reforma se retirar o trabalhador rural e o benefício de prestação continuada. Então, esses dados são importantes, mas, acima de tudo, a cobrança que o governo tem que fazer para valer do déficit da dívida ativa da União. Mais de 500 bilhões estão inscritos só da Previdência Social. Então, dizendo isso, eu quero continuar defendendo a melhoria das condições de vida do povo brasileiro, com esta reforma, com esta exclusão que o próprio governo já está anunciando, do trabalhador rural e do benefício de prestação continuada, e dizer que nós precisamos reorganizar as contas do Brasil para que ele possa retomar o seu crescimento, os seus investimentos, a criação de emprego, a capacidade de pagamento de mais tributo, de mais investimento nas obras, em todas as necessidades do nosso país, porque
o país está paralisado. Nenhuma empresa, principalmente investimento estrangeiro, quer vir para o Brasil, pela insegurança que existe. Então, nós precisamos retomar, reorganizar nossas contas para atrair mais investimento e gerar emprego. Maria Lúcia, o deputado Júlio César tocou num ponto que estava aqui anotado para a gente conversar também. Segundo o secretário Rogério Marinho, numa das exposições que ele fez na comissão especial, ele disse que a dívida previdenciária está em torno de 500 bilhões de reais. Mas, segundo ele, um terço é irrecuperável por serem empresas que já quebraram. Um terço está ajuizado, tem uma taxa de recuperação de 6 a 7 bilhões de reais por ano. E um terço restante está sendo negociado em fase de ajuizamento. A PEC traz uma tentativa, uma norma em relação à dívida previdenciária daqui para frente. Qual a avaliação que você faz disso? Olha, falta investimento na administração tributária, inclusive investimento em legislação. Desde a década de 90, tem lá a lei, acho que é 92, agora eu não vou lembrar o número exato da lei, mas a lei que diz que se o contribuinte sonega e for pego, ele não é criminalizado. Ele pode simplesmente pedir parcelamento que fica tudo bem. Essa lei, ela tem que ser revogada, porque é aí que está um incentivo para a sonegação. E é um refis atrás de outro, né? E aí, claro, aqueles contribuintes desonestos simplesmente não pagam e fica esperando ser pego. Se for pego, ou vem um refis ou vem um parcelamento. Mas eu queria responder para o deputado, todos esses cálculos, deputado, que fazem o cálculo do déficit por setor, eles consideram as contribuições dos trabalhadores de hoje e consideram o gasto da Previdência de todo mundo que no passado contribuiu e que hoje está aposentado. Isso é uma conta que não tem a menor lógica. Como se fosse única e exclusivamente obrigação dos trabalhadores de hoje sustentar toda a população de aposentados. Isso não funciona assim. E se funcionasse assim, se querem fazer essa conta, então tem que pegar os créditos do tempo que ela foi superavitária e que o governo não fez uma poupança para eventuais momentos de crise. Nós não podemos pegar, no momento de uma crise fabricada por essa política monetária suicida, e dizer, agora que está todo mundo desempregado, que uma porção de empresas quebraram e pararam de contribuir, agora que está havendo uma queda nas contribuições, vamos fazer uma reforma como essa, que destrói toda a Seguridade Social? Essa reforma, deputado, não vai alcançar o que o senhor acabou de falar, que é um investimento na economia. O senhor já deve ter ouvido o ministro Paulo Guedes dizer que esse trilhão, que vai sair mais de 85% dos mais pobres, o senhor deve ter visto a tabela que está lá na última página da PEC, na última página da exposição de motivos, mostra de onde vai sair a economia de 1 trilhão. Vai sair dos mais pobres. E para onde vai o trilhão? O Paulo Guedes declarou, num evento acontecido no auditório do Banco Central, que esse trilhão vai para financiar parte da capitalização. Ou seja, vai para os bancos, não vai para investimentos. Tá? E esse é o grande objetivo dessa reforma, é destruir a Seguridade Social e entregá-la para os bancos nesse modelo arriscado de capitalização, que não está dando certo em nenhum lugar. O estudo da OIT prova isso. Nós vamos fazer um programa só para discutir a questão da fiscalização. Ela dirigiu a mim, eu queria... Rapidinho, ela falou deputado, do trilhão, mas 1 trilhão em 10 anos. É 1 trilhão em 10 anos. A senhora não deixou bem claro o prazo. E o déficit da Previdência do regime geral e também do público e do militar é quase 300 bilhões. 300 bilhões. Então, isso vai diminuir o crescimento do déficit. Mas o trilhão que a senhora fala são em 10 anos. Quem está ouvindo não sabe se é num ano ou 10, mas são 10 anos. Isso, e vai para a capitalização. E agora, se parar de remunerar a sobra de caixa dos bancos, nós temos imediatamente 1 trilhão na economia. E isso não provoca inflação. O Brasil tem um volume de liquidez infinitamente baixo. O que vai acontecer se parar essa remuneração da sobra de caixa dos bancos é uma irrigação da economia, as empresas vão voltar a ter de recursos para investir, o juro de mercado vai baixar, o que mata
Maria A economia Lúcia. brasileira é o juro de mercado alto. Maria Lúcia, eu preciso fazer um intervalo. Na volta, Felipe e deputado, eu quero ouvi-los em relação a essa questão da dívida, né? Tem um projeto de lei aqui tramitando em relação a isso. Eu sei que o Felipe também tem um estudo em relação a essa questão da dívida. A gente vai fazer um intervalo, a gente volta já já para falar um pouco mais sobre essa questão da dívida. Dá para receber ou não dá para receber? Até já. A Seleção Nacional está de volta. Hoje nós estamos falando sobre os números da Previdência. Felipe Salto, no final do bloco anterior, a gente estava falando sobre essa questão da dívida da Previdência, orçada em torno de 500 bilhões de reais. Eu sei que vocês têm um estudo sobre isso. Qual é a sua avaliação em relação a esse tema? Eu gostaria de fazer alguns comentários. A Maria Lúcia Fattorelli colocou alguns números e algumas avaliações que eu acho que talvez nós pudéssemos fazer algumas ponderações. A política monetária, é óbvio que ela impacta a atividade econômica. No entanto, a taxa de juros é uma consequência. Não dá para você achar que vai baixar juros por decreto. Por que a Selic hoje está em 6,5% e o juro real está em 2,7% ao ano? Em outubro de 2016, a Selic era 14,25% ao ano, o juro real quase chegou a 2 dígitos. O juro real é aquele que se considera a inflação esperada 12 meses à frente. Quando o investidor vai tomar uma decisão de dobrar sua planta industrial, de fazer um investimento, ele olha o juro menos a inflação esperada. O juro ele se move de acordo com as condições macroeconômicas. O nível de ociosidade da economia é muito alto. Basta ver o desemprego elevado, máquinas paradas, o chamado hiato do produto, que é o que os economistas calculam para medir a temperatura da economia e a ociosidade, ele está negativo em 5,5% a 6%. É por isso que o juro pode cair bastante. Agora, não adianta a gente querer comparar os países e achar que o Japão tem 200% do PIB de dívida, nós também podemos ter e podemos baixar o nosso juro para ficar igualzinho a eles. Então também nós precisamos aumentar também o nosso nível de poupança para o mesmo nível que o Japão tem. Quem não tem poupança tem que obter dinheiro no mercado a preço muito caro, a um juro muito alto. As condições de sustentabilidade da dívida pública dependem do crescimento econômico, nós estamos crescendo muito pouco, do esforço primário que o governo faz, nós estamos com um déficit primário que vai fechar esse ano em 139 bi. Se não fosse o contingenciamento de 29,8 bi, o déficit primário poderia ficar em 169 bilhões nesse ano. E depende da taxa real de juros, né? Para você estabilizar uma dívida que já está beirando os 80% do PIB, com um juro real de 2,7%, 2,5%, né, e que vai aumentar possivelmente quando a economia começar a reaquecer, você precisa de um resultado primário de 1,6% do PIB. Hoje nós estamos com um déficit primário de 1,6%. Isso representa fazer um esforço fiscal de cerca de 400 bilhões de reais. Isso é esforço fiscal primário. Falar em operações compromissadas ou em conta única, dinheiro que supostamente está depositado e que pode ser usado para fazer ajuste fiscal, é, com todo o respeito, vender ilusão. Porque isso é um ativo que o governo tem, a conta única, que ele não pode ir lá lançar a mão daquele recurso e começar a pagar custeio, despesas de salários, etc. Então, acho que a gente precisa separar um pouco as coisas, né? Mas usa para pagar juro. Juro é custeio. Ora, se você faz dívida, você tem que pagar os juros da sua dívida, senão é calote, né? Eu acho que o calote é um caminho que certamente levaria a um quadro caótico de inflação elevada e recessão. Isso a população certamente não quer. Felipe, o que a gente consegue receber dessa dívida? Você tem uma conta, né? Não, a dívida ativa é outra história. É aquilo que, aí sim, a Maria Lúcia Fattorelli, na minha opinião, está correta, que o excesso de refis erodiu a base tributária, junto com a crise econômica, o desmonte da indústria nacional e tudo isso. Aí eu estou de acordo. Agora, você faz um programa de refis, o devedor entra, paga 3, 4 meses, fica esperando o próximo refis. Então, vai se acumulando uma dívida, a chamada dívida ativa, que é aquilo que o governo tem para cobrar dos contribuintes, que hoje, no caso da Previdência, está em 427 bilhões.
Esses números que eu estou citando estão todos publicados nos nossos relatórios mensais disponíveis no site da E instituição. vocês estimam que dá para receber quanto? Da instituição fiscal independente. Desses 427 bilhões, se considerar as probabilidades de recuperação que a própria Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional atribui a cada parcela desse valor, daria para arrecadar, num cenário otimista, 87 bi. Né? Então, 87 bi é muito dinheiro, só que o déficit só do INSS é 195,2. Deputada Gleisi Hoffmann, ainda nessa questão da dívida, tem um projeto de lei 1646, apresentado pelo presidente Jair Bolsonaro, que tem o objetivo de tratar dos devedores contumazes e evitar que esse processo de endividamento irresponsável e refis e mais endividamento aconteça. Você acha que esse projeto, o projeto quer proibir, por exemplo, que empresas que não cumpram parcelamentos recebam novos benefícios por 10 anos? Você acha que esse projeto tem chance de passar aqui no parlamento? Eu não conheço o projeto, então não sei te analisar quais são as chances e também não tenho a sensibilidade da casa para isso. Agora, eu acho que no caso da dívida da Previdência, nós precisaríamos de responsabilidade penal, inclusive, não só das questões administrativas, para realmente torná-la cobrável, né, para que a gente pudesse ter mais instrumentos. Eu queria só nessa questão de juros dar um pitaco aqui, depois falar com o deputado Júlio sobre a questão da reforma da Previdência, que eu concordo com ele em alguns aspectos, mas assim, não justifica a taxa de juros que nós temos com a inflação baixa que nós temos agora. Eu não entendo por que a Selic continua assim e não entendo por que os juros ao consumidor são tão altos, cartão de crédito 300%. Não é possível que a gente não tenha algum regramento que tenha que fazer no sistema financeiro para colocar isso. Portugal tem regulação de juros. Por que o Brasil não pode ter? Qual é o problema que não pode ter? Por que não pode ter? Nós vamos continuar pagando essa exorbitância que tem? Os países desenvolvidos têm, a Europa tem, não deixam chegar a isso de jeito nenhum. Regula-se, tem lei determinando como é que as taxas de juros têm que ser feitas para pessoa física, para jurídica, tem limitações, entendeu? Então, eu acho que aqui é um tabu, é como se juros a gente não pudesse tocar. Isso drena o nosso fiscal, drena a nossa economia, é uma tragédia total. E a remuneração que paga-se aos bancos é uma coisa impressionante, com a desculpa de baixar a inflação. A nossa inflação está muito baixa. A economia está no chão e a inflação que nós temos. Nós não temos demanda, deputado. As pessoas não estão consumindo, né? A questão da reforma da Previdência que o senhor falou, eu também acho que a casa não vai deixar passar a mexer na reforma no BPC e na aposentadoria rural. Que eu acho que se deixasse seria um crime realmente, porque nós estaríamos, né, sendo perversos demais. Mas tem alguns outros aspectos que nós precisamos cuidar. Por exemplo, a desconstitucionalização é muito grave. Você não assegurar que os benefícios sejam reajustados pela inflação, isso foi uma garantia importante que nós tivemos para que não caísse o poder de compra dos benefícios. Nós não podemos admitir isso. Vai ser reajustado por quê? Por uma portaria do Ministério da Fazenda, que a cabeça que tem é fiscalista e com a questão de corrigir o fiscal só pela área da despesa. Né? A outra coisa que eu acho que nós temos que pensar também é a contribuição, o tempo mínimo de contribuição. Mudar de 15 para 20 anos, nós vamos atingir a maioria pobre do Brasil, porque classe média e rico não tem problema de tempo de contribuição. Contribui e não tem problema de solução de emprego. Dificilmente você tem gente classe média alta, desempregada por um grande período. Mas pobre se desemprega muito. Então, 15 anos de mínimo hoje não são 15 anos. E a questão das são no alíquotas? mínimo uns 25. A questão das alíquotas progressivas. Qual é a sua avaliação? Porque estão previstas alíquotas progressivas, né, salvo para os militares. Os militares, a alíquota vai passar de 7,5% a 10,5%. Mas, tanto para os servidores públicos quanto para o regime geral, estão previstas alíquotas progressivas que... Para o regime geral, eu sou completamente contra. O regime geral tem teto de 5 salários mínimos, gente. 5 mil, não dá pouco mais de 5 salários. E nós estamos falando de uma população de renda mais baixa, que a gente classifica como classe média, mas eu fiquei estarrecida na exposição de motivos da reforma da Previdência estar considerados ricos aqueles que ganham acima de R$ 2.300. São os mais ricos. Ora, gente, isso não é. Então, eu sou contra. Eu acho que no setor público pode ter. Agora, 22% é extorsão, né? 22% seria para quem ganha acima do teto constitucional, né?
que é um volume. Mas mesmo assim é um volume muito, muito E aí eu alto. queria ver, deputado, o que o senhor acha dessa questão das alíquotas, que é um outro ponto que tem muita gente dizendo que isso vai parar no Supremo Tribunal Federal, porque alíquotas seriam excessivamente altas, né? Bom, muitos governos estaduais já aumentaram as suas alíquotas. Em torno de 14,5%, né? 14,5%. Então, a deputada Gleides falou aqui dos bancos, sistema financeiro. É a coisa que eu mais combato neste país, é o sistema financeiro. Nós temos 134 bancos e 5 têm 84% do mercado. A concentração é impressionante. E o que é mais? E 2 são oficiais, Caixa e Banco do Brasil. Então, em relação aos bancos, eu tenho um relatório aqui que os bancos, ele tem um lucro só com tarifas e serviços. Os 5 bancos tiveram no ano passado perto de 40 bilhões de lucros sem emprestar um centavo a ninguém, só com tarifas e serviços. Teve no ano passado, a Caixa aumentou o seu lucro 202%. Um banco público, absurdo. Um banco isso. público. Então, eu combato muito esse sistema financeiro, a carga tributária sobre o sistema financeiro, essa concentração dos bancos. E quero dizer, quanto menor o banco, mais baixa a taxa. Quanto maior o banco, mais cara a taxa. Não é justo, você falou aqui no cartão de crédito e outro, ser 300 e tanto. E mais, eu tenho uma lista de todos os bancos. Os 5 maiores estão juntos, na faixa de 300 e tantos %. Eles brigam por fatia de mercado e se unem para manter uma taxa alta e aumentar a sua rentabilidade. Então, é uma coisa que eu tenho combatido demais esse sistema financeiro brasileiro. E fui comparar com o sistema financeiro no mundo todo. Por exemplo, na Alemanha, o lucro líquido era em torno de 1,4%. Aqui no Brasil é 16%, 17%. Só é comparado com o Chile. Então, é um escândalo o sistema financeiro. E eu nunca vi em nenhum governo, nenhum ministro da Economia ou da Fazenda, preocupado com o sistema financeiro. Não é só. O déficit tem estado, historicamente, o déficit nominal tem estado na conta dos juros, que vai principalmente para os bancos, que são os maiores detentores. Isso aí eu combato demais o sistema financeiro em relação à renúncia. Renúncia. Veja bem, renúncia no Brasil, ela é por força política que acontece. Aqui o Nordeste já teve o FINOR, tem uma renúncia do imposto de renda, que foi renovada agora, vai dar 3 bilhões. E lá, a Zona Franca de Manaus, o Nordeste tem 56 milhões de habitantes. Tem menos da metade da renda per capita brasileira, menos da metade. Tem uma renúncia insignificante. Já foi em 88, 2 vezes mais do que a Zona Franca de Manaus. Hoje é 15%, 20%. Então, caiu para 10% do que já foi no passado. E outra coisa, nenhum governo, nenhum atual, e nem os outros governos, não quero falar de governo, falar do poder público, se preocupa com isso. Manter a renda per capita, por exemplo, lá de Manaus é bem maior do que a média nacional. A do Nordeste é menos da metade. A renúncia de lá, esse ano vai ser 24, 25 Deputado. bilhões e o Nordeste 3 bilhões e ainda nem tem previsão orçamentária. E o que é mais? O Supremo deu ganho de causa. Lá compra sem pagar imposto, vende sem pagar imposto, ainda vai ter o crédito da matéria-prima que importa para transformar e vender também sem pagar vamos imposto. voltar para a Previdência. Não, Eu sei que esse é o tema, mas é porque eu teria alguns então, em pontos da relação reforma ainda para à tratar. Previdência, eu acho que tem que ter uma solução para conter o crescimento do déficit da Previdência. Você vê, o urbano até 2015 era superavitário, passou a ser negativo. Por causa da crise fabricada.
O problema não está na despesa, está na receita. Né, com todo respeito, essa crise do Brasil não é uma crise fabricada. Foi fabricada, os dados mostram me isso, desculpe, deputado. não é uma crise fabricada. Os dados Portanto, mostram. Eu queria não discutir, é uma conversar crise. um pouco mais sobre essa questão das alíquotas progressivas. Maria Lúcia, existe um grupo que defende que essas alíquotas progressivas, da forma como elas estão apresentadas, elas configurariam confisco e deve parar no Supremo Tribunal Federal. Eu queria ouvi-lo em relação a isso e em relação ao fato de que os servidores públicos, diferente do que acontece no regime geral, eles se aposentam e seguem contribuindo para a Previdência. Né? Tanto os servidores quanto os seus pensionistas seguem contribuindo para a Previdência. Na sua opinião, isso descaracteriza o caráter intergeracional da Previdência, de que contribui quem está na ativa para, entre aspas, sustentar quem está trabalhando? No caso dos servidores, isso foi quebrado, não? Os servidores tiveram já a reforma, que a deputada Gleice, inclusive, comentou durante o governo Lula, que já estabeleceu o teto, o mesmo teto do regime geral da Previdência Social, é aplicado aos novos servidores públicos que entram a partir da 2013. regulamentação em 2013. Então, somente aqueles servidores mais antigos que contribuíram sobre o bruto, e isso faz uma grande diferença. Se pegarmos aí dois trabalhadores, um do setor público e um do setor privado, os dois com salário de 20 mil, quando o teto da Previdência, regime geral, era 3 mil. Esse servidor público pagava R$ 2.200, 11% sobre 20 mil. O servidor da iniciativa privada pagava R$ 240, 8% sobre 3 mil, que era o teto. Então, um pagava por mês 2.200, o outro 240. E mais, o servidor público não tem fundo de garantia. Nesse nível salarial, um colega nosso fez um cálculo, fundo de garantia ao longo da vida daria mais de 3 milhões. Servidor público não tem. E depois que aposenta, o servidor público continua contribuindo. Então, onde é que está privilégio aí? Não tem privilégio. Agora, se tem alguém ganhando acima do teto, não deveria ter. Tem um teto constitucional, deveria ter uma régua. A questão das alíquotas muito altas, é claro que isso é confisco, porque o trabalhador acima de R$ 5.000 já paga 27,5% na fonte, já paga 11% a 14%. Então, cerca de 40% já fica retido na fonte. O escândalo no Brasil está no lado da Receita, nas desonerações para quem não precisa, nas desonerações injustificadas, nos incentivos fiscais injustificados, na isenção na distribuição de lucro. Nós temos por faixas de renda, divulgadas inclusive pela Receita Federal, a maior faixa de renda em 320 salários mínimos por mês. O senhor sabia, deputado? Tem uma faixa de renda, tem cerca de 29 mil pessoas nessa faixa de renda de 320 salários mínimos por mês. Inclusive, a maior parte do rendimento dessas pessoas é isento, por causa de uma distorção que só existe no Brasil e na Estônia, que isenta distribuição de lucros e dividendos. A Câmara vai começar a debater um projeto de lei que acaba de ser protocolado. Eu vi do deputado PSB. Luiz Miranda, do Democrata, do DF. Eu vi um do PSB. Que é o presidente da Frente Parlamentar, que está tratando essa questão tributária, justamente com essa ideia de tributar lucros e dividendos. Eu vi um projeto do PSB sobre a distribuição de lucros e sobre a tributação de grandes fortunas, acima de coisas. Mas eu queria só acrescentar que eu fiquei devendo aqui para o programa o número da lei que extingue a punibilidade de crimes contra a ordem tributária. Isso. Essa lei está vigente desde 1995, é a Lei 9249 de 1995, artigo 34. Não podia ser extinto. Isso que tem que ser extinto, porque isso aqui é como se estivesse dando um incentivo para a sonegação fiscal. E está aí, né? Eu queria completar um pouco o que a deputada Gleice estava falando dos juros indecentes praticados no Brasil. Quando a gente vai a alguma palestra no exterior, ninguém acredita. Quando a gente fala em juro de 200%, alguém na mesa fala, corrige aí, a senhora falou errado, não existe juro de 200%. E aqui é muito mais que isso. Eu queria... Por que o juro é muito alto? Por causa dessa retenção.
O que o senhor acha que aconteceria se o Banco Central devolvesse esse trilhão para os bancos? Os bancos iam querer ficar com esse dinheiro na gaveta? Claro que não. Eles teriam a obrigação de baixar o juro para emprestar esse dinheiro. E isso não é isso que gera inflação no Brasil. Inflação no Brasil é produzida pelos preços administrados e de alimentos. Gasolina agora. Responsabilidade do governo. Recessão, Nosso tempo está praticamente esgotado. Eu queria ouvir o Felipe rapidamente sobre a questão dos estados. Felipe, você acha que a PEC aqui, o que for aprovado aqui, deve ser estendido aos estados ou não? Eu quero primeiro fazer algumas correções. Rapidinho, que nós estamos quase terminando, por favor. Não, mas é que não dá para passar sem sim. comentar coisas importantes, né? Dados estão sendo atacados aqui. Os dados são públicos, basta acessar o site da Previdência, o site do Ministério da Economia, as bases do Banco Central. A Instituição Fiscal Independente publica mensalmente relatórios. Então, auditoria também. Primeiro ponto, a Seguridade Social. Se você fizer a conta errada, que, por exemplo, algumas organizações fazem, o déficit passaria de 4,1 para 2,5. Então, a discussão de se houve déficit, se não houve déficit, é uma discussão do passado. Ainda que a gente assuma que a Anfip e outras organizações estejam certas, há alguém que negue que hoje existe déficit na Previdência? Sim. A senhora nega que exista déficit na Previdência hoje? Sim. Então a senhora nega os números, porque tem receita e despesa, a receita é menor que a despesa. Eu acho que o senhor é que não leu o que está escrito no artigo 195 da Constituição. A Constituição não nega a matemática. A Constituição não nega a matemática. Receita menos despesa, se dá negativo, chama déficit. Não, a participação do governo... Agora, ainda que a senhora não aceite a matemática, o déficit vai crescer muito porque os números que foram mostrados no início desse programa mostram que a população está envelhecendo. O que é um pagamento de benefício previdenciário ou de pensão? É um valor de benefício multiplicado por uma quantidade de pessoas. Se a quantidade vai aumentar, o que vai acontecer com essa despesa? Que é preço vezes quantidade. Dá emprego para o povo que não vai faltar. Claro, vamos gerar crescimento, vamos fazer política econômica. Mas a verdade é que existe déficit. Isso é um absurdo, negar o déficit da Previdência. A participação do governo, gente, isso precisa ser dito. Disparate. A participação do governo não pode ser considerada déficit. Na Dinamarca, na Noruega, em todos os países que respeitam os direitos humanos, a participação, o financiamento do orçamento fiscal na Seguridade chega a 75%. E ninguém chama isso de déficit, porque não é. Gente, infelizmente o nosso tempo... O nosso tempo está esgotado. Eu quero agradecer ao deputado Júlio César, PSD do Piauí, por sua presença mais uma vez aqui no Expressão Nacional. Já 1 hora? Já. Eu falei, vocês falaram, nossa, mas vai ser muito demorado o programa. Eu falei, não vai dar, é sempre assim o Expressão Nacional, deputada. Muitíssimo obrigada. Maria Lúcia Fatorelli, muito obrigada também. Deputada Gleice Hoffmann, PT do Paraná, muito grata também. Desejo um bom mandato aqui na Câmara dos Deputados, primeira vez aqui na casa. Felipe Salto, economista da Instituição Fiscal Independente. Felipe, a IFI organizou agora, né, constituiu agora um conselho de assessoramento técnico, é Sim. isso? Fala rapidinho para a gente o que é isso. Foi instituído conforme a resolução 42 do Senado, composto por 5 economistas, e ontem houve a cerimônia de instalação desse conselho, deve ajudar a dar peso e aumentar a autonomia técnica da instituição. É bom, para quem não sabe, a Instituição Fiscal Independente é um órgão ligado ao Senado Federal. Bom, deu para sentir aqui que o debate é grande, é longo, o debate segue na comissão especial, todas as audiências da comissão especial estão disponíveis na página da Câmara, é só procurar lá, atividade legislativa, comissão especial, todas as palestras estão lá. E a comissão ela tem um cuidado, assim como a gente fez aqui no Expressão Nacional, de receber pessoas que tenham visões diferentes, né? Visões diferentes e visões complementares em relação ao problema. Então, vale a pena dar uma olhada na comissão. A comissão ela tá se organizando por temas, por subtemas, então está tudo lá disponível. Na próxima quarta-feira, às 8 da noite, nós vamos falar das aposentadorias de categorias com tratamento especial. Basicamente, professores e policiais. Mas antes de terminar, eu quero deixar uma dica. O meu colega Tiago Ramos preparou uma série de 20 vídeos sobre os principais pontos da reforma. Basta você entrar no canal da TV Câmara no YouTube e procurar por Entenda a Reforma da Previdência. Vale a pena. O Expressão Nacional volta na próxima quarta, às 8 da noite. A gente se vê. Até lá.